Olá! Olha o livro que eu trouxe hoje. Das Caraminholas de Firmino ou O Besouro que Não Chorava. E eu estava lendo esse livro e pensando, quando eu era criança, minha mãe era boazinha e meu pai era bravo. E outras crianças era o contrário. O pai era bonzinho e a mãe era brava. Mas eu fiquei pensando que esse pai bravo ou mãe brava, muitas vezes é uma pessoa rígida, que não deixa a emoção transparecer. Só que muitas vezes este bravo é aquele que tem mais emoções ainda do que o bonzinho, o pai ou a mãe. Só que ele não quer que nada disso apareça. E é mais ou menos isso que vai falar este livro, porque o Firmino, o besouro, era desse tipo rígido, duro, talvez não muito bravo, mas muito rígido. Então, vem comigo. Vamos conhecer essa história. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Olha só as ilustrações. Esse livro é muito bonito, muito bem ilustrado. E eu vou contar a história para vocês, mas de maneira resumida, como sempre. Bom, você sabe que os besouros são bem duros, né? Eles têm aquela casca. Só que o Firmino era ainda mais duro que todos os besouros. Ele era duro e pensava de forma dura. E ele tinha filhas, mas as filhas eram moles e suaves perto dele. Ele era tão duro que as pedras tinham inveja dele. Mas ele não gostava de água, porque ele achava que a água era mole demais. E água não tem forma, então ele nunca bebia água e nem saía de casa quando chovia. Ficava ali fechadinho dentro de casa. Sabe o que é as caraminholas que está no título? São pensamentos. Só que as caraminholas geralmente são redondas, mas as caraminholas do Firmino eram quadradas. Todos os pensamentos dele eram quadrados. Tudo quadradinho, fechadinho, arrumadinho. Por isso todo mundo achava ele chato. Por isso também ele tinha dores pelo corpo, dores no joelho. Então ele preferia não voar para não correr riscos. Ficava só dentro de casa e não voava. E na hora da refeição, bom, essa espécie de besouro comia palavras, mas o Firmino só comia palavras magras e duras, como fixo, retrógrado, jargão. Ele não comia as palavras gostosas e aguadas. Ele não comia nada que tivesse água. E um dia, no café da manhã, ele se preparou para comer as suas palavras, só que ele pegou uma palavra errada e comeu sem querer a palavra canção. A palavra caiu bem no estômago dele, mas ele começou a ficar enjoado. Canção. E na hora do almoço, ele ainda comeu outra palavra estranha, sem querer. A palavra imaginação. Imagine um besouro super duro e fechado comer a palavra imaginação. E ele começou a imaginar, e imaginou a canção. Imaginou que ele era um bailarino que estava voando no ar. E ele fechou os olhos, mas ele não conseguia parar de imaginar. Esta imaginação estava brigando com os pensamentos duros dele. E ele imaginava as canções de ninar que a sua mãe cantava para ele. Mas ele manteve a aparência e fingiu que nada estava acontecendo. Ele foi para uma reunião com outros besouros, mas ficou muito rígido. Fingiu que nada estava acontecendo, que nada estava diferente. Ele pensou, eu não vou comer mais nada, porque aí se eu comer uma palavra diferente, o que vai acontecer? Só que no dia seguinte, ele ficou com fome e acabou comendo palavras. E comeu sem querer a palavra compreensão e começou a compreender tudo. Ficou pensando e compreendendo. E aí ele pensou, o que vai acontecer se eu comer outras palavras diferentes? Voo, sorriso, não, isso é demais, não pode ser. Então aí ele escolheu a palavra calma.
comeu a palavra calma e ficou calmo, ficou muito tranquilo. E ele considerou a possibilidade de fazer as pazes com a água. Sim, a água que ele não gostava. Mas ele tinha medo. Aí ele falou, não, água não. Só um pingo. Só um pingo. E ele tomou um pingo. Olha só o que aconteceu. Ficou tudo preto, escuro. E o que aconteceu? Ele se sentiu muito melhor, porque a água tirou as dores do corpo. E ele resolveu até dar uma voadinha. E ele voou. Mas ele pensava na água, no rio, na poça d'água, e começou a sentir que tinha uma água dentro dele. Uma vontade de chorar. Mas ele jamais poderia chorar, isso não. Bom, ele até queria chorar, mas era impossível. E ele foi indo, voando e encontrou uma libélula. E conversou com esta libélula e disse para ela, olha, eu tenho uma água aqui, acho que tenho, não sei, mas eu não consigo chorar, não posso chorar. A libélula disse que não entendia muito do assunto. A Joaninha poderia explicar tudo para ele, porque a Joaninha estava sempre chorando. E ele foi indo atrás da Joaninha. E chegando lá, ela estava mesmo chorando. Mas por quê? Aí ela contou que ela chorava porque ela tinha saudades de quando ela era criança e ia passear com seus avós. Aí o Firmino disse para ela que ele gostaria de chorar, mas ele não sabia como. E ela falou, bom, só se você se emocionar. E o Firmino perguntou, mas como que eu posso me emocionar? E ela disse, bom, só se você ver uma coisa muito bonita. Pela beleza você pode chorar, a beleza que vai te emocionar. Por exemplo, a beleza de uma flor. Mas o Firmino não entendeu nada. Falou, não, isso não é possível. E foi embora. Ele ainda tinha aquela água dentro dele e ele pensava, o que eu vou fazer com esta água? E aí ele foi andando, passeando, voando, andando, passeando, voando e observando a natureza. Vocês estão vendo como a natureza era bonita? Olha essas imagens. Até que ele chegou na praia, no mar. Observou aquela areia branca, aquele azul, não entendeu muito bem. Aí uma gaivota passou e disse, ei, esse peixe é meu. Mas aí, nesse momento, ele viu o mar pela primeira vez. E o mar era tão imenso, tão azul, que ele não parava de olhar. E pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. E pela primeira vez, ele chorou. E aí acaba essa história. Um livro de Carolina Becker, que escreveu o texto, e da Patrícia Grabowski, que fez as ilustrações. Um livro da Quatro Cantos. Gente, gostei muito, tá muito bonito. Isso me faz pensar nas pessoas que são duras, até em mim mesmo, e sou duro também, porque às vezes a gente tem que ser duro. Mas o que está por trás dessa dureza? E quando os pais são duros, ou o pai, ou a mãe, o que isso significa? Será que tem essa vontade de chorar por trás? Será que esse livro é uma maneira de falar disso, dessa vontade de chorar, e falar dessas emoções que nunca aparecem, que nunca podem ser mostradas? Foi isso que eu pensei. Então, se você gostou, dê o seu like e volte daqui uma semana para mais livros infantis e juvenis. Até lá!